Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Um excelente sábado dedicado a Nossa Senhora para você, para sua família. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito bem. O Evangelho de hoje nos traz esta belíssima parábola. É contada por Jesus e fala do fariseu e de um cobrador de impostos. Os dois subiram no templo para rezar. Eram dois homens, cada um com suas atitudes, dois corações completamente diferentes diante de Deus. Mas tem um detalhe que eu vou te falar já já sobre este Evangelho. Mas, por enquanto, vamos em parte. Aqui, o fariseu se coloca de pé e começa a falar de si mesmo. Agradece porque não é como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e ainda acrescenta suas práticas religiosas, jejua 2 vezes por semana, paga o dízimo de tudo. Bom, o erro dele ainda não chegou. Até aqui, ele está dizendo: olha, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou ladrão, não sou injusto, não faço essas doidices que eu ando fazendo. Eu faço meu jejum, eu dou meu dízimo, porque se eu chegar diante do Santíssimo e dizer para Jesus: Senhor, muito obrigado porque eu não sou desonesto, não sou corrupto, como muitos políticos do Brasil, eu não estaria mentindo para Jesus? De forma nenhuma. Eu estaria agradecendo a Ele por Ele, né, me dar a graça de ser honesto e não ser como os outros homens. Mas isso eu agradeço todo dia, porque eu tenho, e você pode também agradecer por você não ser como os outros homens. Até aí, dá para levar. Mas onde foi que ele escorregou na casca da banana? Estou usando a metáfora. Aqui, meu irmão. Bom, à primeira vista, o sujeito parece ser um cabra religioso e correto. Agora, sua oração começa a complicar quando ele aponta o dedo para o fulano que estava ali atrás. Ele ocupou o primeiro lugar lá na frente, começou a fazer sua oração, e aí, para acabar de completar a dose, ele vai dizer, né, que não é como aquele cobrador de impostos. Eu te agradeço, porque eu não sou isso e assado, nem, aí agora que vem a complicação, não sou como este cobrador de impostos. Bom, então o pecado dele, aqui ao meu ver, está exatamente quando ele acusa o cobrador de impostos. Dele ter dito que ele não é ladrão, que ele não é desonesto, que se ele está agradecendo a Deus por isso, eu também agradeço todo dia. E por isso eu não vou pecar. Por agradecer a Deus por ser honesto, você pode fazer isso. Mas o que você não pode fazer é o que este, né, cidadão fariseu fez. Dentro da sua oração, ele dá a escorregada e acusa o fulano que está ali atrás dele. Não sou como este cobrador de impostos. Aí o cobrador de impostos, que não estava lá nem aí, nem chegando para a oração dele, talvez nem estivesse escutando, que foi no íntimo, Jesus diz, né? Só Deus é que sabe. Ele vai dizer: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Pronto.
Então, ele não acusa ninguém, ele está falando de si. Ele está pedindo misericórdia, porque ele é pecador. Então, em que ponto desta oração ele pecou? Em que momento desta oração ele se condenou? Exatamente na acusação do semelhante. Quando ele acusa o seu próximo, né? Te agradeço, observe, vou repetir aqui, estou aqui no versículo 11. O fariseu de pé rezava no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens do mundo. Eu não sou ladrão, não sou desonesto, não sou adúltero. Até aí, para mim, a oração dele está perfeita. Ele tem que agradecer a Deus mesmo por não ser como essas outras pessoas. O erro dele está aqui agora, a partir desta vírgula. E também porque eu não sou como este cobrador de impostos. Então, aí ele já está apontando para alguém que estava ali. No momento em que ele agradece por não ser como as outras pessoas do mundo lá fora, até aí tá tudo bem. Então, o erro dele foi exatamente acusar o seu próximo. Dele ter rezado dizendo que agradecia por não ser desonesto, isso aí qualquer católico pode fazer. De agradecer por não ser ladrão, deve rezar todo dia agradecendo por não ser ladrão mesmo. Agora, você não pode apontar o dedo para uma pessoa específica. Aquele ali, senhor, eu agradeço porque eu não sou como esse cobrador de impostos que está ali atrás. Pronto, aí ele se acabou. Entende, meus irmãos? Então, aí é que está o grande problema. Ele começa bem e termina mal, né? Em vez de reconhecer a sua fragilidade, o seu pecado, ele vai se colocar como se fosse o melhor do que aquele cobrador de impostos. Eu já vi muitas pessoas pregar esse evangelho, cada um faz uma leitura diferente, a mim eu faço dessa forma, e acho que eu não estou errado, porque eu mesmo, todos os dias, eu agradeço a Deus por eu ser honesto. Agradeço a Deus por eu não ser como as pessoas do mundo lá fora, que eu já, por exemplo, por várias centenas de vezes, eu já vi acidentes em rodovias aqui no Brasil e vi pessoas saqueando a carga. Então, a formação que eu tive do meu pai e da minha mãe, que nunca foram à escola, foi que eu fosse sempre honesto. Então, para mim, uma pessoa que vê um caminhão tombado e as mercadorias caindo na pista e parando o carro e enchendo, é desonesto, é ladrão. Então, eu, na minha oração, agradeço a Deus por não ser como essas pessoas que se aproveitam e que roubam desta forma ou de outras formas. Eu agradeço a Deus por ser honesto. E a minha oração não tem nada a ver com fariseu. Agora, se eu aponto o dedo para querer ser melhor do que o fulano que está aqui do meu lado ou aqui atrás de mim rezando, aí eu estou pecando. Entende? Então, cada um faz uma leitura diferente ou tem uma compreensão diferente. A minha é exatamente essa. Então, para mim, particularmente, o pecado desse cidadão na oração foi nas últimas palavras da sua oração, porque ele acusa alguém que está dentro do templo e que ele não está no coração dessa pessoa, só porque ele era cobrador de impostos, ele acusa essa pessoa. E é por isso que Jesus vai dizer para os que ali estavam: eu lhes digo que o último é quem? O cobrador de impostos, que chegou e disse: Senhor, tem de misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Este último voltou para casa justificado. O outro não. O fariseu não voltou justificado. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Então aqui nós temos um fechamento do evangelho extraordinário, que serve para mim e para você. A gente precisa ter a humildade, não querer ser mais do que o que somos. Nós somos pecadores, não merecemos nada de Deus, mas recebemos tudo, então a gente tem que reconhecer o nosso pecado. O fariseu não reconheceu que era um pecador. Ao contrário, acusou o cobrador de impostos de ser um grande pecador. Mas ele não é Deus, não está no coração das pessoas. Mas eu repito, você pode fazer a primeira parte, as primeiras palavras na oração do fariseu, é um agradecimento por ele ser
honesto, por ele ter a coragem de fazer as coisas certas. Porque quando ele começa a fazer a oração dele, né, ele começa a dizer coisas que são justas, né? Não sou ladrão, maravilha. Não sou desonesto. Tudo isso que ele fala deve ser a atitude de qualquer católico. Agora, quando nós rezamos e rezamos agradecendo a Deus pelas boas bênçãos que ele nos dá, e depois nessa oração, a gente acusa alguém diretamente, aí a nossa atitude é farisaica. E aí é uma coisa perigosa. Entende, meus irmãos? Então, no fundo do templo está lá esse publicano, cobrador de impostos. Ele era considerado um pecador público. Naquela época era assim, viu? Imagine hoje, né? Os cobradores de impostos de hoje, como seriam tratados? Mas tudo bem. Então, ele não acusa, não levanta os olhos, né, para o céu, ele bate no peito, faz sua oração simples, mas verdadeira. Tende piedade de mim que sou pecador. Então, essa oração nasce da humildade. Não acusa ninguém, reconhece o seu erro e basta. O outro vai fazer a sua oração de agradecimento, mas se ferra, desculpa a expressão, ele se escorrega na casca da banana que o diabo joga, ele escorregou, caiu na armadilha, porque ele vai fazendo uma oração inicialmente bonita, no final ele se perde, porque ele acusa o outro, né, de ser aquilo que ele não está no coração da pessoa. Então, o publicano, o cobrador de impostos, não se justifica, não apresenta, né, seus méritos, não se compara a ninguém. Ele apenas está reconhecendo sua miséria, sua pequenez, suas fragilidades, e ele confia, claro, na misericórdia de Deus. Então, Jesus vai revelar algo bonito. Este voltou para casa justificado. O outro, o fariseu, não. Então, o fariseu, por causa de uma besteira que falou, perdeu o momento de viver na graça de Deus. Então, isso nos ensina, meus irmãos, uma verdade profunda da espiritualidade católica, ou seja, Deus não olha primeiro para as nossas obras, mas para a humildade do nosso coração. Porque tem pessoas que fazem obras, mas fazem em nome de si próprio, em nome de sua organização, instituição, não faz em nome de Jesus. Eu falei isso aqui, não sei se foi no início da semana ou semana passada. Um copo d'água dado em nome de Jesus não fica sem recompensa. E é isso que a gente não pode esquecer. Então, o maior perigo da vida espiritual é a soberba religiosa, viu? Quando a gente pensa que nós somos melhor do que os outros, porque a gente reza, porque a gente jejua, a gente não pode fazer isso com vaidade. Não pode fazer caridade. Mateus 6, se não me engano, Jesus diz, quando você fizer com uma mão, não deixa que a outra veja. Agora, de você agradecer a Deus como o início da oração do fariseu, eu particularmente não vejo nada de absurdo, porque eu todo dia agradeço a Deus, porque eu nasci numa família católica, né? Porque se um dos meus parentes, irmãos, qualquer um der para ruim, deu porque quis. Meu pai e minha mãe nunca ensinou ninguém a fazer nada de errado. Quem fizer, que assuma suas responsabilidades. Então, meus irmãos, que nossa oração seja um encontro com Deus, seja um encontro de transformação, né? Para exaltar o nome de Deus e não o nosso próprio nome. Eu desejo que o seu dia seja pleno da graça de Deus. Eu espero você daqui a pouco. Deixe seu joinha que é importante. E até lá, se Deus quiser.